Olá, meus amigos, estamos começando mais um programa do Na Mesa com David Pimentel. Hoje nós temos um convidado aqui muito e mais do que especial, como todos, que sempre vem aqui para trazer uma inspiração para você. Mas antes da gente começar, eu peço para você, toque o sininho, vai lá, já deixa o seu like, esteja nos acompanhando. Hoje estamos aqui com nada mais, nada menos do que René Lavrada Júnior. Fala, meu grande amigo René, como é que você tá? Cara, eu tô bem. Obrigado pelo convite. Isso aí. Hoje a gente tá querendo saber da sua história. Quer inspiração? Só que hoje a gente vai entrar no ramo da música, ok? Quer saber mais sobre música? Aqui a gente tá com o cara que realmente conhece as celebridades, conhece tudo sobre música, é com ele. E hoje ele vai dar aqui alguns insights. Você que gosta de música, eu acredito que todo mundo gosta de música, eu acho que vibra muito, Sim, né? a música é uma paixão. A música incrível. é uma paixão, não tem como. Espiritual. René, fala pra mim, de onde você veio? Eu venho do Rio de Janeiro, eu venho de um bairro do Rio chamado Vila Valqueire, é o subúrbio do Rio de Janeiro. Eu venho de uma família humilde, descobri a música aos 15 anos como DJ, me apaixonei por esse mercado. Na verdade não era mercado ainda na época, né? Era uma paixão de DJ para fazer as pessoas dançarem. E aí tudo começa na minha vida. Tudo começa. E René, eu vou te falar, como é que foi a sua primeira experiência? Você fala assim, DJ, o que era DJ? Porque eu já ouvi aqui os boatos aqui, sabe? O diretor falando que você também era DJ, tava na boate ali. Inclusive a gente teve aqui um outro entrevistado também, um outro colega aqui que bateu um papo comigo aqui, que já falou, não, já sei onde é, eu lembro lá onde ele tocava, entendeu? Como é que é começar nisso aí, você chegar onde você chegou hoje? Bem, essa história de DJ ela é muito interessante, porque eu tô falando de uma história do final dos anos 80 ainda, entreguei a idade. E nessa época, o DJ nem era chamado como DJ, era discotecário. O DJ não tinha essa projeção de DJ que tem hoje em dia. O DJ hoje em dia tem cachês milionários, tem projeção internacional, tem grandes nomes aí pelo mercado como Calvin Harris, David Guetta, tem muitos outros. Isso falando do mercado internacional, fora o mercado brasileiro como o Alok, etc. Então, nessa época, eu me apaixonei muito porque tinha uma cultura de equipamento de som, tinha uma cultura de fazer as pessoas dançarem, principalmente no Rio de Janeiro, claro, no subúrbio do Rio. E eu comecei a entender ali como funcionava esse mercado, comecei a comprar discos, na época os vinis, e isso foi se tornando cada vez mais profissional. Comecei a tocar em boates, comecei a tocar em rádio, em várias rádios. Lembrando que era só o disco, né, de vinil na época, né? Começou com um disco de vinil na época, não existia nem CD, você sabe. Você conhece CD? Eu não sei. Se você não conhece, mas na época existiu o disco de vinil. A transição, eu peguei essas transições todas. Pegou do vinil, tudo, a gente CD, tá falando aqui com o Papa da música. Que isso, nada. Ele sabe de tudo. É mais um operário. Lá pro começo, exatamente. Nesse momento é uma coisa muito interessante, porque a música, eu quero entender mais um pouco, você que tem essa experiência vasta sobre música, a música realmente ela vibra muito e mexe com a história das pessoas. Mexe com o emocional, mexe com tudo. Quando nesse momento que você entendeu isso, a música mexeu comigo, mas como que eu vou mexer com as pessoas? Usar isso como ferramenta, instrumento de trabalho. Como que é a sensação, como que é a visão relacionada a essa vibração que conecta as pessoas, independente de idioma, raça, origem, seja de onde for? A música ela tem uma mágica que algumas outras fontes também têm. Às vezes o perfume tem, que você sente um cheiro e fala, isso me remete a fulano, isso me remete a uma ocasião. A música tem disso, né? A música ela consegue te transportar para momentos. Mas especificamente nisso que você está falando, e como DJ, o DJ tem muito dessa troca de energia com o público. O DJ ele já nasce com essa vontade de tentar se colocar no lugar daquela pessoa que ele está ali fazendo uma apresentação ou estando diante dela ali para poder tocar as suas músicas. Então, quando você tem essa possibilidade, você quer buscar trazer felicidade, trazer alegria, trazer uma boa harmonia, um bom ambiente. Pelo menos a maioria dos DJs que eu conheço da minha geração, ou até de gerações depois da minha, sempre tiveram essa escola da troca da energia e com isso surgem noites e tardes e festas mágicas por conta de pessoas virarem para você e falar, cara, você mudou minha vida hoje, você trouxe para mim, cheguei aqui triste, estou saindo um pouco mais alegre, ou então foi uma noite marcante para mim, pessoas que se conhecem naquele momento, casam
Eu tive isso na minha vida como DJ, de pessoas que falaram, cara, a gente casou porque a gente frequentava o mesmo lugar que você tocava e nessa a gente começou a namorar e depois, enfim... Impressionante. Seguimos nossa vida. É impressionante. Eu vejo que as pessoas se comunicam através da música, independente de qual origem. Eu vejo um brasileiro vindo para os Estados Unidos e vai para uma boate americana, dança, conhece a pessoa e ali, até mesmo sem saber falar o próprio idioma. Exato. É muito interessante como que a música hoje ela é tratada no mundo, nesse universo que a gente vê no contexto música, né? Claro. Olha só para você ver, a gente vê cantores, músicos que já faleceram e que faz sucesso aí até hoje, igual Elvis Presley, Michael Jackson, entre outros mais, que realmente deixou um legado na história, retratando a música. Não, quando a gente fala do DJ, o DJ em si, ele toca, muitos DJs, ele toca uma música que nem sequer tem um músico, alguém que está cantando, mas tem uma vibração, né? Eu falo assim, não tem uma voz, mas aquilo nos gera uma emoção. O Lulu Santos fez, desculpa te interromper, o Lulu Santos fez uma colocação muito interessante recentemente, tem nas redes sociais, sobre a função do DJ. É interessante porque antigamente você via os jovens fazendo as bandas de garagem e depois começaram a surgir jovens, como eu fui um deles, que começaram a ir para o lado de DJ, de tocar as músicas, né, de colocar a música para a pessoa ouvir. E o Lulu Santos fez uma colocação que o DJ é como se fosse um sommelier da música. E eu achei essa colocação perfeita, porque ele falou, o DJ, ele entende muito das músicas, do repertório, do que funciona para tocar o público naquele momento. Então, eu acho que é muito esse caminho. Falou tudo, falou tudo. É exatamente isso, o DJ ele é um sommelier, querendo ou não, ele traz o que há de melhor para gerar aquela emoção e gerar também aquela energia. Mas falando disso, René, é claro que você é um grande empreendedor. Como o nosso programa sempre está falando, retratando a vida do empreendedor, a visão do visionário mesmo, da pessoa que vê algo mais além do que aquilo, é claro que sua vida não ficou somente naquilo, somente retratando a questão do DJ. Claro. Mas você expandiu, você cresceu, você entrou no mercado definitivamente, assim, você como os grandes, eu vou entrar mais profundo, vou conhecer os grandes, eu vou entrar no meio desse público, que é muito difícil nesse cenário, porque é um cenário bem concorrido. Mas você conseguiu. Conta pra gente aonde que foi a virada que você realmente criou essa estrutura que hoje é seu nome, René, que está nessa praça, no mundo da música, criou uma notoriedade até mesmo da Sony Music. Eu sempre tive um questionamento em relação a você buscar ir além daquilo que você está se colocando, dizendo melhor. Eu tinha descoberto essa arte de ser DJ, eu estava começando a tocar, mas eu me questionava também sobre manter uma atividade paralela, principalmente que fosse dentro do mercado da música. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito de pesquisar, muito de ir atrás de informações e segui paralelamente a minha carreira de DJ, a vida de me formar em administração, que foi uma carreira que eu segui, e eu consegui. A música, ela sempre teve uma ligação muito grande comigo, porque, vou te dar um exemplo, eu estava na primeira semana da aula da faculdade, e aí o professor olhou para a turma e falou, eu quero conhecer cada um. E aí virou esse começo dos anos 90. Aí falou para uma pessoa, o que você faz? Eu sou engenheiro, eu trabalho na empresa tal. Você, o que você faz? Eu sou advogado, trabalho na empresa tal. Quando chegou em mim, falou, e você? Eu falei, meu nome é René, eu sou DJ. Aí quando eu falei, eu sou DJ, a turma inteira olhou para mim, achando como se eu fosse um astronauta. E aí, foi muito engraçado, porque ficou aquele clima, DJ, não sei o quê. Num intervalo, uma pessoa vem perto de mim, um senhor, até era o mais velho da sala, fala assim, olha só, eu sou sócio de uma empresa de máquinas jukebox, aquela máquina de fichinha. Nós temos, sei lá, milhares de máquinas no Brasil e estamos expandindo para outras cidades. Nós não temos quem cuide desse repertório. Quem está cuidando do repertório é uma pessoa que cuida do almoxerifado, não entende de repertório. Você não teria interesse de ir lá conversar com a gente, tentar fazer algo? Eu falei, lógico que eu quero.
eu estava mantendo a minha vida de DJ, tendo meu dinheiro, estava ali na faculdade, e era um trabalho que estava se colocando para mim. Eu falei, cara, vambora, vamos nessa, uma empresa, né, um trabalho dentro de empresa. Fui lá, a gente fechou, eu fiquei responsável por uma área chamada discoteca, que tinha, essas máquinas tinham CDs nessa época. Só explicando um pouco melhor, essa máquina é incrível. Aqui nos Estados Unidos, então, tem lugares que ainda tem essa máquina, muito como decoração, mas ela começou com vinil, caiu o vinilzinho e colocava ele para tocar. Tem uma cena no Top Gun 1, que é justamente disso, que eu acho que o Maverick vai digitar ali, vem a jukebox. E eu peguei já a do CD. Moral da história, eu comecei a fazer os repertórios dessas máquinas e, a partir dali, eu aumentei muito mais o meu conhecimento de repertório, montei uma área, fiquei responsável da área, eu tinha 20 anos nessa época. Eu descobri que as máquinas tinham um computadorzinho de bordo que dava as contagens de qual música tocou mais ou menos. Não tinha internet direito nessa época, não tinha internet. Não é nem direito, a gente estava falando do início ainda do Windows. E aí, a partir dali, os caras que rodavam as máquinas para pegar as fichas traziam os relatórios. Eu montei uma lógica para a gente ver qual era a execução das músicas nas máquinas. A gente fez isso de forma escalonada. E isso acabou fazendo com que as máquinas triplicassem suas vendas, porque os repertórios ficaram muito mais alinhados com os locais que elas estavam. Conseguiu colocar o que eles realmente queriam ouvir. Nesse meio do caminho, porque eu digo que a música ela mexeu com tudo. Era música, era gestão, era administração, era tudo isso. Mas eu fazia as compras dos CDs que iam para as máquinas. Então eu atendia os vendedores das gravadoras. E nessa, um vendedor de uma gravadora, sabendo que eu era DJ, que eu estava ali, me fala, você não quer entrar para uma gravadora? Eu falei, cara, eu tenho um sonho de entrar numa gravadora, eu quero entender os bastidores, eu quero entender por trás. E aí eu faço um processo seletivo e entro para a Warner no final dos anos 90, em 98. É a primeira gravadora que eu trabalho, eu ainda entro como assistente e tal. E aí começa a minha trajetória dentro do mercado de gravadoras, paralela ainda ao mercado de DJ. E o que você acredita que realmente levou a esse segmento? Porque olha só que interessante, eu vou ver a tua história, eu tô vendo aqui o cenário todo, né? Sim, sim. Você tá lá na universidade, de repente todo mundo começa a perguntar, né? Ah, você é isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. E você fala, eu sou DJ, de repente aparece um senhor, uma pessoa e te chama para você trabalhar nessa empresa, para você fazer o repertório. E uma coisa vai ligando a outra. E uma coisa vai ligando a outra. É uma coisa assim impressionante, que às vezes vai tomando uma certa proporção que a gente nem imaginava. Falar assim, cara, olha só, o cara tá querendo fazer faculdade, tá fazendo faculdade de quê? Administração. Hã? Administração. Administração. O cara tá fazendo faculdade de administração. Você pensou em fazer faculdade de administração para trabalhar com música? Não, então, até isso eu pensei um pouco, porque quando eu olhei os cursos, eu vi que a administração era a faculdade mais flexível que tinha. Então eu fui para administração com esse intuito de estou flexível. No Brasil, na época, não tinha faculdade. Mas por que você fez faculdade? Porque eu queria ter a graduação e estar pronto para oportunidades. Esse é um ponto muito importante. Era uma segurança. E a gente sabe que essa época de anos 90 era muito cobrado pelos nossos pais, pelos nossos avós. Tinha que fazer uma faculdade. Tenta fazer uma faculdade, tenta falar uma outra língua e tal. Eram cobranças e eu, com muito esforço, meus pais se separaram quando eu era muito novo, com 2 anos, com o apoio da minha mãe, da minha avó. Eu fiz uma faculdade com bolsa, com muito esforço, com Creduc na época, né? Era o investimento do governo que a gente pagava. Isso é muito interessante até mesmo para a gente linkar as pontas, né? Porque as oportunidades vão acontecer na vida da gente que a gente não entende como elas acontecem, mas elas acontecem. E você tem que buscar. E tem que buscar. Mas você tem que estar preparado para elas. Imagina se você tivesse medo de trabalhar com os discos. Não vou trabalhar para isso, para colocar repertório de música para essas máquinas. Não. Se você não tivesse feito isso, o que aconteceu? Você não tinha ido para o Warner. Sim. Correto? Sim. E não estaria acontecendo o que está acontecendo. Você tem que se expor para... Tem que se expor. Exato. Tem que se expor. E tem que também aceitar aquilo que está aparecendo. Ah, você foi para o Warner. Foi como? Eu fui como assistente. Exato. Okay. E era inerente
ao meu tamanho profissional da época. Exato. Eu estava entrando numa multinacional, numa gravadora com uma excelente porta. Tem um começo, tudo tem um começo, tudo tem uma situação, tudo tem um propósito, tudo tem um sentido. É importante entender isso, né? E também tem que ter amor e tem que ter motivação para aquilo. Naquele momento, é claro que o amor você já tinha por aquilo que você fazia, a motivação você já tinha, mas em que momento aí que realmente virou a chave que você falou, não, realmente tenho maior notoriedade? Foi depois que você foi para a Warner, lá que você aprendeu? Como é que foi? Na Warner, aí começam a bater as linhas conjuntas. A minha carreira de DJ estava crescendo muito na época, eu tocava na Jovem Pan, eu tocava nas maiores boates do Rio de Janeiro. Eu já estava com a minha esposa, a gente está juntos, só de casado há 25 anos, mais 3 anos de namoro, são quase 30 anos juntos. Então, a gente ali bate nos anos 2000 com a minha primeira filha. Nós temos 2 filhas e a minha filha mais velha completou 25 anos esse ano. E ali é uma vida que eu toco na noite, a minha esposa está grávida, aí eu tô na Warner. E eu na Warner, eu me ligava muito mais na área técnica. Eu cuidava de uma área, eu entrei na área de comercial, depois eu em pouco tempo migrei para a área artística, mas muito para a área técnica. E isso me fez desdobrar para abrir um estúdio também. Eu ainda abri um estúdio também nesse meio do caminho, que prestava serviço para várias gravadoras, etc., de forma paralela ali. Bom, com isso, eu fiquei 9 anos na Warner, depois eu saí da Warner e, só um parêntese, esse tempo todo eu dormia bem pouco, porque minha esposa já tinha tido a Rayane, nossa filha mais velha, tem a Raíssa mais nova, aí a Beta, que a minha esposa teve, a minha filha mais velha, eu tocava na noite, eu tinha um estúdio, eu trabalhava na Warner, então tinha que sacrificar o sono. Mas tudo certo, tudo em prol de buscar crescer. Exato. Eu saio da Warner em 2009, mais ou menos, desculpa, em 2007, e aí eu sigo no meu estúdio e eu sou convidado para ir para Som Livre em 2010. Aí é onde a pergunta que você fez, o clique. Quando eu vou para Som Livre, o mercado fonográfico do Brasil está sofrendo um impacto tremendo nesse momento, é a época da pirataria, as gravadoras, grandes gravadoras, Sony, próprio Warner, na época Polygram, que virou Universal Music, e outras mais, começam a sentir muito, só que a Som Livre nessa época é do Grupo Globo, da TV Globo, e a Som Livre encontrou um modelo de negócio que fez todo sentido, que ela se utilizava dos espaços não comercializados, chamados de calhau, para colocar os comerciais dos artistas. E eu entro na área artística da Som Livre. Nesse momento, o Brasil está passando por um fenômeno, porque os segmentos que começam a criar muita força no Brasil são o sertanejo, depois um pouco o forró, e o gospel também começa também a dar um boom no Brasil. E eu entro na Som Livre nesse momento com essas gravadoras multinacionais em crise, mas a Som Livre com faca no dente. E a Som Livre, ela tem um episódio, existe um livro chamado Mente Mestra, que fala muito que se 2 ou mais pessoas se juntam com o mesmo propósito, com o mesmo foco, começa a criar um ambiente nesse propósito em que você vê e fala, cara, as coisas estão começando a fluir, está tudo a acontecer, negócio que surge aqui, negócio que surge lá. E o que eu quero contar sobre isso? Nesse momento a gente começa a descobrir artistas que naquele momento são desconhecidos do mercado, que são como Luan Santana, Gustavo Lima, Michel Teló, Wesley Safadão, Jorge Mateus, que estava em outra gravadora, mas depois foi para a Som Livre. Se você pegar na época, a Som Livre tinha 85%, 90% do mercado popular do Brasil. E eu tô nesse momento, em 2010, participando de muitas dessas contratações, indo para campo contratar esses artistas, que é trazendo esses artistas, assinando o contrato e fechando para serem da Som Livre. E fico na Som Livre até 2007 para ir para outro lugar, mas já conto já, vou deixar você seguir aí. Olha, interessante, porque realmente foi exatamente nesse boom que realmente isso tudo aconteceu. Pirataria, muitas coisas aconteceram. A Som Livre, pelo fato também de ser da Globo, isso ajuda demais, acredito, para o artista, né? Não sei como que isso funciona, esse processo lá dentro.
Às vezes eu faço a pergunta que eu faço exatamente de uma pessoa que não entende esses bastidores. O que eu entendo? Eu entendo a música. A música chega, eu escuto, eu acho aquilo super bacana, gosto da história da música e tudo mais. Mas esses bastidores da música a gente não consegue, a gente não vê, eu não vejo, por exemplo, né? E hoje, é claro que você é um grande empreendedor pelo fato não somente de depois você montar suas empresas, fazer aquilo que fazer. Eu vi que o seu coração foi, assim, realmente colocado ali como DJ. Você gostava disso mesmo, você gosta disso. Uma vez DJ, sempre DJ. Até hoje. Quando ele fala assim, o olho dele chega, brilha por causa dessa história como DJ. Isso eu acredito que trouxe a sua maior motivação e o entendimento do que é a música. Porque é exatamente o que você falou. O DJ, ele é um sommelier da música porque ele tem que degustar, ele tem que sentir, ele tem que entender. E eu acho ele tem que se colocar no lugar. Exatamente, tem que se colocar no lugar. Então, é um conjunto de situação que a pessoa ela tem que ter para ela entender o que é a música para chegar até o público. Isso que é o mais difícil. Sim. Como que é lançar um nome igual o Luan Santana? Como que é lançar um nome igual por exemplo, o Safadão, lançar essa galera toda, entendeu? Como que é lançar essa turma? Qual é o sentimento? Onde é que você fala assim, olha, isso tá certo, é esse? O mercado da música, ele nessa época, em 2010, começa a chegar o YouTube. E os escritórios desses artistas que você citou e de muitos outros, eles começaram a criar um ecossistema deles muito movido à área de shows. A área de show é uma fonte de receita muito importante para os artistas. E esses escritórios começam a ter as receitas de show, o mercado fonográfico está numa crise, eles têm budget, têm capital para investir, para fazer CDs promocionais e distribuir nos seus shows, eles têm isso tudo, mas e a Som Livre criou um modelo muito interessante que tinha a projeção da televisão para poder colocar eles para fora. Então, quando nós íamos trazer esses artistas, a gente trazia esses artistas com a contrapartida de buscar colocar eles no Calhau, colocar eles na Parabólica, que era muito forte na época no Brasil inteiro, que entrar ali os comerciais. A gente tentava, a Beta, que é minha sócia, minha esposa, fazia a área de TV e levava os artistas e pautava para fazer os programas, por mais que a gente fosse do mesmo grupo, ela tinha que defender isso, não é porque era Globo que entrava fácil, mas ela nos programas, mas ela buscava isso com pautas e isso, quando eu ia trazer um artista desse, qual era o ganha-ganha? A Som Livre complementava essa vida que o cara já tinha muito boa, de estar com grandes faturamentos, por show, etc., mas ele precisava de mais projeção para se tornar Brasil. Entendi. E o Brasil é enorme, é óbvio, tamanhos continentais, então quando a gente colocava no Calhau, uma vez o Sorocaba virou e falou para mim e para a equipe, falou: eu tô chegando em lugares, o telefone do escritório tá tocando, de lugares que eu não imaginava que eu chegaria. Eu estive em outra gravadora e não conseguia isso. Então a Som Livre conseguiu ter ali o grande ponto para trazer os artistas. E aí nós trouxemos esses artistas em momentos em que eles já viviam muito bem conduzindo suas carreiras, a gente entrava para somar ali com esses recursos, mas também dando orientações em relação a como lançar e etc. E aí, a partir daí da Som Livre, em 2016, a Sony, aí o mercado começa a aquecer muito pela chegada do audio streaming. O que eu falo de audio streaming? Spotify, Deezer, Apple Music. E aí, junta com o YouTube, a gravadora começa a faturar muito. E eu sou convidado para assumir a direção, ainda na época, depois eu fui para outro cargo, que é a direção artística na Sony Music. E para mim foi super interessante porque a Som Livre não era multinacional, a Sony era. Eu já tinha a experiência de passar por uma multinacional, mas muito júnior ainda, que foi a Warner. Então eu vou para a Sony num cargo de direção. E aí quando eu vou para a Sony, a gente começa a contratar diversos grandes artistas, a gente entra e contrata o Barões da Pisadinha no meio da pandemia, traz alguns medalhões que estavam no mercado e que acabaram vindo ali com o meu trabalho para dentro da Sony, como o próprio Gustavo Lima, o Luan Santana e outros artistas mais, Sorriso Maroto. E a gente cria ali um time incrível na Sony, mas, ao mesmo tempo, isso me trouxe uma porta
de frequentar os eventos internacionais dentro de uma multinacional em um cargo de diretoria. Então, eu entro para a Sony e eu começo a participar das convenções internacionais. Então, eu começo a entender um pouco mais do mercado latino, para a gente chegar até aqui, onde eu estou hoje. Eu começo a ter relação com o mercado latino como um todo, um pouco do mercado anglo. Eu venho muito para cá para fora, para essas reuniões, etc. Começo a conversar com os players internacionais. E aí, eu sigo minha vida na Sony. Sou promovido a vice-presidente de AIR, a gente faz um trabalho incrível, mas na pandemia me dá um clique em relação a ter fechado as portas dos artistas com os shows, que eu falei agora há pouco que era uma linha importante dos artistas de receita. E os artistas começam a ligar para mim, ligar para a gente lá da empresa, cara, esse royalty, como é que eu ganho isso, como é que eu ganho aquilo, e a gente dá um estalo do tipo, você deveria entender disso. E a gente percebe que o artista não entende. Não. Ou grande parte não entendia. Hoje já entendem muito mais, a pandemia fez isso. E ali eu começo a conversar com a minha sócia, com a Beta, sobre modelos, sobre ideias, porque, voltando à história, David, de você ter na cabeça de buscar crescer, buscar evoluir, eu nunca me contentei em ficar sentado acomodado em nenhum lugar. Você poderia muito bem ter aquela postura do tipo, eu estou empregado, eu estou num ótimo cargo, então eu vou ficar aqui acomodado. Vou ficar quieto. Vou ficar quieto. Não, eu sempre tratei o negócio como fosse meu, e eu sempre também nunca fiquei parado e confortável. Gostou de ação. E isso fez com que eu já tinha empreendido com o meu estúdio, depois eu fechei ele, porque eu fui para Som Livre, aí já tinha compliance, então não poderia ter estúdio. Bom, e aí quando eu vou para a Sony, entra a pandemia, eu reflito, etc, etc, eu começo a criar um modelo de me questionar se não era hora de eu seguir sozinho. E aí, há quase 2 anos e meio atrás, eu criei a Know-How Music, que é a nossa empresa no Brasil. É uma empresa que ela, no Brasil e aqui agora, nos Estados Unidos. A Know-How, ela foi criada não para ser manager de artista e não para ser um selo de distribuição de música. René, mas você nunca pensa em fazer isso? Talvez eu possa dar uma pivotada e fazer isso, mas o nosso foco foi em algo que as pessoas não estavam fazendo, que é consultoria de negócios e consultoria artística, que é justamente ajudar esses artistas a entender de onde eles ganham, como é royalty, como funciona, como são os relatórios, como é a parte contratual. Eu tenho muito entendimento da parte jurídica, tenho advogado na minha empresa que me ajuda, mas a gente trabalha junto e eu entendo bastante. E não é para ser um vilão, é para ser justamente um interlocutor, junto com a minha sócia, com os artistas em relação a, entenda isso aqui é padrão, não tem como mexer, mas isso aqui você pode negociar. E para a própria gravadora ou distribuidora é excelente, porque a gravadora fala, o artista agora está chegando entendendo, ele vai assinar algo que ele entende o que é. E a partir daí isso se desdobrou para a gente também mexer com venda de catálogo, com um pouco de cautela, porque tem gente que vende catálogo sem antes colocar na frente que esse é o maior patrimônio do artista. Sim. Só explicando rapidamente, venda de catálogo significa vender os royalties ou até mesmo os tapes, né, as gravações dos artistas, para uma gravadora, para uma distribuidora ou para um fundo de investimento. Eu teria que ter um pouco mais de tempo para explicar isso um pouco melhor. Para o investidor. Para o investidor que queira usar aquele royalty para criar mais uma linha de investimento para os investidores. O artista recebe um valor na frente e ele usa aquele royalty como mais uma linha de receita para diversificação dos investidores. Isso a gente entrou também, a gente fala com vários fundos de investimento no Brasil e aqui fora. Participamos de várias negociações, estamos participando de grandes artistas. E aí entra a questão aqui internacional. Quando eu estava na Sony, eu cheguei a vir algumas vezes com grandes artistas aqui. Vim com Gustavo Lima, vim com Luan Santana. E eu percebi que era muito importante o artista ter um representante aqui fora, porque o artista ele vem para cá e ele sabe que a comunidade brasileira é enorme, ele faz shows aqui, mas ele quer fazer colaborações. Ele quer fazer colaborações com artistas latinos, os artistas latinos querem fazer colaboração com o Brasil e até os artistas anglo. Só um parêntese. Existe uma organização chamada EFPI,
que é uma organização que cuida do mercado da indústria fonográfica no mundo, e FPI. No Brasil chama-se ProMúsica. Ela faz um relatório todos os anos, esse relatório sai mais ou menos ali em maio. O Brasil vem numa crescente exponencial, independente do que está acontecendo com a economia brasileira, nos últimos anos, de forma extremamente avassaladora. O mercado está crescendo de 15%, 20%. Que negócio cresce por ano isso? O último ano foi 23%. E o Brasil, nesse relatório que cresceu 23%, é número 1 na América Latina. É maior que o México. Na época do físico, o México era maior do que o Brasil. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem muitos mercados, isso eu estou falando de áudio streaming, Spotify, isso que eu estava falando, muitos mercados que acabam olhando os Estados Unidos ainda cresce, é o maior mercado do mundo, mas a Suécia, de onde veio o Spotify, já bateu no teto. Outros lugares mais na Europa já bateram no teto. Então, estrategicamente, alguns artistas artistas que cantam em inglês, olham para o mercado brasileiro e falam, ali eu posso crescer, ali pode somar um número para mim. Como eu faço isso? Eu faço parcerias com artistas brasileiros. Aí foi o nosso clique de vir para cá, para os Estados Unidos, e ter uma das nossas linhas, que é justamente essa, de fazer esse intercâmbio de artistas latinos com o Brasil, artistas anglo e brasileiros. Isso é importante, né? Agora que a gente vê o tanto que o mercado ele é complexo. Ele é muito complexo. Ele é bem complexo. A gente teria que ter mais 2 horas aqui de papo. Para entender isso aí. Resumir bem. Isso eu estou falando assim, tentando entender aquilo que você está falando. Imagina, né? Por mais que a pessoa já está na música, está cantando, está querendo um empresário, está querendo fazer um contrato, o que ele não precisa entender para realmente selar um contrato, né? Mas, René, de antemão, daquilo que você já experienciou na sua vida, da sua experiência, quais são, assim, me conta só 3 fatores de como saber que realmente um músico ele vai estourar. Ele está começando, você sabe, ele tem talento, porque hoje a gente vê aquele dilema, tem tantas pessoas talentosas, mas não estouram, não vão para o mercado, tentam entrar, batem em várias portas, não conseguem. Agora a gente está vendo, por exemplo, no YouTube, por exemplo, ou nas redes sociais, pessoas sendo lançadas, estourando nas redes sociais, e fala assim, cara, o que é que leva essas pessoas realmente? Assim, já existe uma ciência para isso? Para entender isso, não? Não tem uma ciência, existem alguns fatores que a gente pode trazer. A gente tem um mercado em que ele, com essa cauda longa, com essa janela que tem de exposição, trouxe algumas coisas para o bem e outras coisas não tão para o bem. Com isso, a gente tem artistas que muitos vão questionar a qualidade artística dele. Mas que muitas vezes ele tem outros fatores que acabam sobrepondo a deficiência artística dele. É difícil falar isso. Mas o que acontece? Às vezes o artista ele é muito talentoso, e eu já vi artistas assim, mas o artista é preguiçoso. A carreira do artista é o negócio dele. Então, se o artista ele quer fazer a carreira dele andar, parte da premissa de que ele tem que cuidar bem do negócio dele. E cuidar bem do negócio dele diz respeito a muitos fatores. Porque a gente tinha antigamente realmente um estalo de um cara ir lá, trazer o artista, descobriu, nossa, Elis Regina, Caetano Veloso e outros artistas mais que ele vai lá e descobre, mas nós estamos falando de um mercado que ele era muito mais fechado, sim, claro, que não tinha redes sociais, em que muitos artistas, se você parar para pensar nisso, imagina a quantidade de artistas talentosíssimos que foram trabalhar em banco. Porque não tiveram porta de entrada para ser um artista, para cantar em uma gravadora, porque as gravadoras eram muito fechadas, muito restritas. Hoje em dia, com o streaming, aí é o lado bom, você pode se lançar de forma muito fácil. Tem distribuidoras que fazem as mesmas funções das gravadoras. Porém, é um mercado com milhares e milhares de produtos, ou seja, a plataforma tem vários artistas. O que precisa ter por trás disso a gente essa semana teve uma abordagem, a Beta, minha sócia, me falou, de um artista muito nichado. O que é nichado? Ele é de um segmento muito específico. Ele não
ele se acha popular, mas ele não é tão popular. É uma pessoa muito querida, veio numa grande indicação, mas nós percebemos de cara, olhando de uma forma assim ampla os números dele, que ele precisa primeiro começar a criar o que falam muito hoje em dia, que é comunidade. Porque a pessoa começa a falar assim, eu quero sair do 0 ou do 1 e eu quero virar amanhã já o artista das multidões. E não é assim. Primeiro você tem que entender o seu propósito, você tem que entender a sua verdade, a sua essência, o que você canta, o que te faz feliz. Renê, mas você falou que não é muito em relação à qualidade, que hoje mudou. Sim, mas se você não amar o que você faz, então é aí que lascou mesmo a história, né? Como eu diria no Nordeste. Faz todo sentido, faz todo sentido. Você olha dessa forma, como que hoje, por exemplo, as gravadoras estão vendo isso? Os principais, os grandes players do mercado, como que estão analisando? Estão olhando as redes sociais, estão olhando todo o cenário, como que isso está sendo feito? Ótima pergunta sua. O mercado brasileiro, ele vive um momento de oceano vermelho, que é de uma concorrência muito grande. Esse termo é muito usado, que é quando está tudo tranquilo é o oceano azul, o oceano vermelho desculpe o termo, é quando tá sangue, tá aquela coisa de um querendo ganhar o outro, e é tudo movido, mundo capitalista, de mercado de market share, de fatia de mercado. Então você tem um mercado em que é difícil você errar, você estando numa cadeira de uma empresa multinacional. Você precisa trazer resultado. Então isso trouxe uma questão delicada, que geralmente, a busca é de algo que já mostre alguma demanda reprimida, que ele suba e entre no radar. Tem os artistas que não entram muito no radar. Desculpa. O que significa isso? Aquela função que a gravadora tinha muitos anos atrás de pegar o artista do zero, ela mudou. Geralmente quem passou a fazer isso foram os empresários, investidores, que passaram a pegar os artistas e dar a lapidação. Com a crise que eu te falei que houve da pirataria, muitos profissionais saíram do mercado de gravadoras e abriram seus escritórios de manager, que foi um mercado que eu não segui, mas que eu tenho bastante know-how, entendimento. Então esses profissionais, eles começaram a pegar esses artistas, e até outros profissionais que às vezes o cara nem era muito profissional, mas tinha o feeling e a maneira de lidar com isso no mercado da música, e construíram muitos artistas. Então, a gravadora hoje em dia, ela costuma olhar para artistas que estão dando algum tipo de resultado. Por exemplo, a gente vê, é claro, isso, vendo já o resultado e tudo mais, mas a sua empresa, por exemplo, ela também traz uma consultoria para quem já está entrando nesse mercado? É claro que já tem, vamos supor, vou dar um exemplo. A gente já tem uma banda, ou um grupo, ou um músico que já está no mercado, está ali postando seus vídeos, seja no YouTube, está tendo um certo sucesso, está fazendo alguns shows, por menor que seja, mas já está fazendo. Ele precisa de uma consultoria para entender o que ele precisa ter, como ele precisa fazer para entrar numa grande gravadora, para ele realmente se posicionar melhor para um público. A sua empresa dá esse tipo de consultoria também? Como que isso funciona? Sim. A gente se abriu de uma forma bem expressiva nessas linhas de trabalho. A gente dá essa consultoria. Recentemente a gente teve uma banda brasileira que nos procurou. Eles estão precisando dar uma organizada total na vida deles. E aí a gente faz primeiro uma entrevista para entender se faz sentido a gente entrar ou não. A gente não sai fechando, trazendo e tal, porque realmente tem que ser no final fazer sentido. E aí a gente faz essa conversa, mas a gente atende sim. Olha, isso é muito interessante, porque tem muita gente, tem muitos músicos realmente precisando disso nesse cenário atual, porque hoje está uma concorrência gigantesca. É claro, de posicionamento, para aparecer mesmo no mercado. Então, tem de tudo. Mas é um fator realmente que é necessário, precisa de uma consultoria. Estou vendo, você tem a sua empresa, mas é um cenário que vai ser bastante procurado agora para o futuro, porque a concorrência cada vez mais vai ficando mais cerrada.
E é uma luta, né? Eu quero um contrato, eu quero isso, eu quero aquilo. O cara não sabe como fazer, não sabe como chegar. E cada vez mais, por causa da internet, as pessoas estão tendo mais experiência, estão sabendo mais para onde ir, mas querendo ou não, quanto mais um sabe, sempre vai haver outro que sabe mais. E quando você consegue cortar um caminho e começa a trazer uma instrução e trazer um profissional, tá louco, do gabarito do René, eu vou te falar, viu? Imagina. Você vai chegar lá. Tem 2 pontos aí que são importantes. O primeiro, isso serve para qualquer profissão, que é uma frase que eu ouvi, eu e a minha sócia há muitos anos, que é: quanto mais amigos eu tenho, ou quanto mais contatos eu faço, mais sorte eu tenho. É. E a segunda é: quanto mais informações você tem, ou nós temos, a decisão pode ser melhor que você vai tomar. Então, eu acho que esse foi um lema que a gente adotou na Know-How Music, que é informação. Informação, ela tem muito valor para qualquer mercado e para você tentar buscar a decisão certa, né? Isso aí. Hoje a gente está aqui com o René, e o René está trazendo muita informação. Você que é músico, você que está aqui nos acompanhando, você que é um empreendedor da música, olha, você está no local certo. Hoje o René falou aqui só para mim, eu estou falando como investidor, porque as minhas perguntas são como investidor. Estou olhando aqui, eu já vi vários cenários. Ele foi falando aqui, eu fui só notando aqui, ó, muita coisa acontecendo. Mas para você que é músico também, ó, preste atenção, siga o René. O René tem muito know-how para isso, ele vai poder aí te encaminhar. E olha, como sempre, René, muito obrigado por estar aqui com a gente. Você trouxe muita informação. Esse mundo aí é um universo, parece que infinito. Quanto mais a gente pergunta, mais a gente vai entrando. E chegou no momento que eu acredito que as perguntas agora que vão ficando ainda melhores, porque a gente vai entrando em cenários que realmente vai nos trazendo mais entendimento. Quando eu entrei e comecei com você, eu falei, olha só, eu vou entrar num cenário que eu literalmente eu não domino, eu sei escutar música. Eu sempre tive vontade de ser DJ. Que top! Sempre quis. Eu já participei de vários cenários. Vamos conversar isso aí depois. Você vai virar umas músicas comigo. Já tentei, já fui fazer, já fiz festa, já fiz evento. Eu sou da época que fazia desfile de mulher com biquíni e festa. Eu tô falando. Era muito comum, né? Era muito comum na época, anos 90, exatamente. Então, eu sou dessa época aí que a gente fez isso, entendeu? Mas só que é que não tô te falando. São experiências. Claro. E hoje o cenário é totalmente diferente. Nada melhor do que mentes igual a tua para entender não somente aquilo que já veio do passado, mas aquilo que está no futuro hoje. Você ter, né, ver e acompanhar um profissional, acompanhar uma pessoa com todo esse know-how que você tem, que saiu lá do disco de vinil e chegar onde você está hoje, vir para a América, você está representando tudo isso, toda essa bagagem que você traz nas costas, olha, isso é gratificante. Eu tenho o prazer de estar aqui com você hoje, conversando com você, você trazendo toda a tua história, entendeu? Eu quero te honrar da melhor forma do mundo e eu tenho certeza, sua empresa vai ser e é muito sucesso. Amém. Por causa do know-how que você tem, daquilo que você planta aí para toda a comunidade brasileira, mundo afora. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço demais, David, as palavras, o carinho, estar aqui com você. Eu já estava acompanhando já através do nosso querido amigo Vitor Júnior o seu canal. E parabéns pelo trabalho, é uma porta de comunicação muito importante para diversos ramos, como você está se colocando. Eu tentei falar um pouquinho aqui hoje do mercado, teria que ter muito mais horas para isso, mas acho que foi bem... Foi super legal, foi sucinta, a gente entendeu um pouco. Eu queria vou entrar em outro cenário com ele agora, perguntar sobre alguns artistas. Sabe que fofoca nesse meio acontece muito, né? Mas olha, René, eu quero que você deixe uma mensagem inspiradora para aquele músico, para aquele nosso telespectador que está nos assistindo, esse ouvinte da rádio que vai estar escutando também na Spot Brasil. Olha lá, manda essa mensagem inspiradora para esse querido. Claro, você que está ouvindo, seja você músico, seja você um sonhador do mercado que você segue, acredite muito nos seus sonhos, não desista de acreditar nos seus sonhos. A persistência, ela tem um valor incrível de você seguir acreditando, de você buscar ser alguém melhor, e alguém melhor em todos os aspectos. Alguém melhor como você, com você mesmo, alguém melhor como profissional. Não deixe se acomodar, não deixe esse sonho parar, porque quando Deus colocou a gente no mundo, é por uma grande causa. Então siga em frente, meu amigo. Isso aí. Isso aí. Quem falou agora foi o René Júnior e deixou aqui uma mensagem mais do que inspiradora para você. Você e eu, não deixa de curtir, não deixa de ligar o sininho, esteja nos seguindo, entendeu? A gente fica aqui com mais um Na Mesa com David Pimentel. Eu te agradeço por estar com a gente e te espero no próximo programa. Muito obrigado e tchau, tchau.